Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu resolvi ir morar no Brasil. Já faz mais de 2 anos que eu estou aqui no YouTube, faço os vídeos de maquiagem. Eu recebo muitas perguntas sobre a minha nacionalidade, por que eu estou falando tão estranho. Eu já mencionei em alguns vídeos meus por que eu veio morar no Brasil, quem eu sou, mas sempre tem gente nova aqui no canal. E quando as pessoas ficam sabendo que eu sou russa e moro no Brasil, ficam fazendo muitas perguntas, como eu parei aqui no Brasil, por que eu resolvi morar aqui, o que eu gosto daqui, como foi a sua primeira vez, o que você gostou tanto daqui. Então nesse vídeo eu vou contar a minha história. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, porque nem todo mundo tem tempo para ficar aqui 40 minutos conversando. Na primeira parte eu vou contar para vocês a minha primeira vez aqui no Brasil, a minha impressão sobre o Brasil, o que eu gostei, o que me chocou, o que não gostei. E na segunda parte eu vou contar para vocês sobre a minha segunda vinda e por que eu resolvi ir, também sobre a minha experiência, o que eu passei. Então vamos para a minha primeira vez aqui no Brasil. Quem não me conhece, eu sou Dária e eu moro aqui já faz 6 anos, moro no Rio de Janeiro. Eu vou contar pra vocês a minha pré-história, como tudo começou. Lá em 2011 eu voltei da Austrália, eu fui viajar pra Austrália para estudar inglês, na expectativa de que eu vou ficar lá pra sempre, mas não deu. Eu já fiz um vídeo explicando pra vocês a minha história lá na Austrália. Se vocês têm um interesse de saber, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu sou formada em Direito, então quando eu voltei a trabalhar com a minha mãe no cartório dela. Eu já sabia que não era algo que eu gostaria de fazer para a minha vida, não é um trabalho que eu gosto. Trabalhei lá no cartório dela por 1 ano e resolvi mudar o trabalho, mas antes de fazer isso eu queria ir viajar, porque eu sabia que com novo emprego é muito difícil de você tirar férias tão rápido. Eu viajei para vários lugares, mas assim, um lugar mais longe que eu fui foi Estados Unidos, e é bem distante, é bem longe da minha cidade onde eu moro. Eu queria muito conhecer algum dos países da América do Sul. E quando eu pensava sobre a América do Sul, eu sempre imaginava o Brasil. Eu acho que para qualquer russo, o Brasil é um país mais assim, próximo do coração. Pelo menos a minha geração, a geração dos meus pais, os meus avós, por causa das telenovelas que passavam na época da minha infância, adolescência. Lembro que todo mundo, depois do trabalho, corria para casa para assistir a telenovela das 7. Isso era algo, um ritual de toda a família assistir. Eu sempre lembro aquela impressão que deixava a telenovela, as pessoas ricas tendo umas casas gigantescas, cheia de empregada, aquela mulher que acorda plena, já toda maquiada, cheia de ouro, desce pro café da manhã, uma mesa gigante, cheia de coisa, e a empregada está servindo o café da manhã. Mas enfim, o que eu quero dizer que era algo muito especial o Brasil. E claro que eu não quis ir sozinha, eu chamei as minhas amigas. Como o Brasil é muito distante da minha cidade, é pelo menos 2 dias de viagem, então você perca 4 dias da sua viagem só para se locomover. Eu me dei, acho que 4 semanas, 1 mês. Ninguém também quis ir tão longe, para um lugar que não conhece. Todo mundo lá da minha cidade sempre vai para a Ásia, Tailândia, Indonésia, esses lugares. Peguei minha passagem para fevereiro de 2013, aluguei um apartamento em Copacabana. Até hoje eu passo, a minha casa antiga me traz muitas memórias. Foi em fevereiro em 2013, era tipo final de carnaval. Lembro passando, vendo as pessoas fantasiadas, achava o máximo. Esses castelos de areia na praia de Copacabana me impressionavam, tudo me impressionava, as ruas, as pessoas me pareciam muito alegres. Claro que era o carnaval. O meu primeiro dia foi um dia em busca de comida, e foi uma primeira dificuldade que eu enfrentei. Como eu já viajei para os outros lugares, na Europa, Austrália, Estados Unidos, tem vários restaurantes que você entra e pode pedir café da manhã. Eles têm um cardápio de café da manhã, eu sei lá, café, panquecas, sanduíches, alguma coisa. Só que assim, todos os restaurantes já estavam fechados, ou alguns estavam se preparando para o almoço. Eu tentava perguntar, em inglês, óbvio, só que ninguém falava e ninguém conseguia me explicar. Só falavam closed, closed, closed. Comecei a perceber que tem os lugares, hoje em dia eu sei que é lanchonete. Só que pra mim parecia algo muito
assim, eu tinha medo de comer alguma coisa lá e passar mal depois, porque não me parecia algo muito confiável. Não tinha escolha e eu comprei algum croissant, alguma coisa assim, e pedi um café. Eu lembro até hoje que ela me serviu o café no copo de vidro, o copo que você toma chopp no bar. Primeiro eu não entendi, eu esperava uma caneca. E ela me deu esse croissant e dentro estava recheado. Depois eu comecei a passear mais e mais, já vi uma pizzaria, vi um mercado, entrei no mercado, logo comprei tudo que precisava, enfim, resolvido. Lembro que naquele dia, primeira vez na minha vida, quando eu senti, assim, olhares dos homens e eu não sei como explicar, os olhares diferentes, assim, tipo, eu passando, eles olhando assim e falando alguma coisa. Lembro que isso me incomodou bastante. Hoje eu entendo que eu era gringa, branca, loira, andando na rua e assim, era nítido que eu sou gringa. E eu acho que eles sabiam que eu não posso falar nada, né? Eu não entendo nada. E que eles podem fazer esse tipo de coisa. Enfim, é uma coisa que eu não gostei e me incomodou bastante. No primeiro dia eu fui para a praia de Copacabana, que era uma praia mais famosa do mundo, né? Todo mundo conhece esse nome. Antes de ir para o Brasil, eu nem sabia que existe praia de Ipanema, de Leblon, Barra da Tijuca. E eu me sentia muito ET lá. E resolvi no dia seguinte ir para a praia de Ipanema. Desde então, eu só fui lá. Mesmo que não era do lado. Gostava muito de Posto 9. Lá eu não me sentia ET. Vi vários gringos, as pessoas da barraca falavam alguma coisa em inglês. Também encontrava alguns restaurantes onde eu conseguia me comunicar. Me sentia muito mais confortável no bairro da Ipanema do que no bairro de Copacabana. Mesmo que eles estão assim, do lado, colado. E assim, no início eu estava indo para algumas barracas. Toda barraca tentava me enganar. Por exemplo, a cadeira é R$5, guarda-sol R$5, uma água, não sei, R$5, e estavam tentando me cobrar 40. Mas depois eu achei outra barraca que ninguém me enganou e estavam me tratando muito bem, então eu me colei lá com eles e todo dia eu estava lá. E era o seguinte, eu estava lá sozinha na praia, várias vezes, não sei quem são esses caras, tipo um cara de sunga ou de bermuda, com chinelo, fica andando assim na praia, de repente ele te vê, chega até você, começa assim, tipo, posso deixar o meu chinelo, as minhas coisas enquanto eu vou mergulhar. Logo ele descobre que eu sou gringa, começa a falar inglês comigo, inglês fluente. Depois ele volta, senta do lado, começa a falar de onde você é, blá blá blá, blá blá blá, e fica assim, agarrado em você. E de jeito nenhum ele vai embora. Sei lá o que eles queriam, vocês me contem se vocês já passaram por isso. Do início eu tava bem educada. Depois eu conseguia falar direto pra eles que não quero. Estou esperando o amigo aqui, ele já vai chegar e, por favor, me deixe em paz. Foi perturbador. Eu estava lá observando os brasileiros, que eu notei, os cariocas, são muito livres. E isso você consegue ver pelo jeito deles, como eles falam, como eles se movimentam, como eles atravessam a rua voando. E eu percebi que eles não têm insegurança. Eu não digo isso sobre todo mundo, mas eu vi a diferença nítida entre o brasileiro e o europeu, americano. Eu vi essa diferença e eu gostei muito dela, dessa vibe, desse espírito. Sentia que os brasileiros são muito abertos, comunicativos, gostam de falar, gostam de conversar. Eu vi o jeito como os meninos, meninas estavam jogando altinho, como eles surfavam, brincando nas ondas, sem medo. Eu senti que eu quero ser perto das pessoas assim. E num desses dias, lembro voltando para casa se você já foi para o Rio de Janeiro e conhece o parque, peraí, qual é o nome do parque? Aquele parque que fica no Arpoador. Eu tava voltando todo dia lá pelo esse parque porque era muito calor, é um lugar fresquinho para refrescar. E eu sou burra. Ia com colar, com crucifixo e uma imagem de santa. Era um colar que eu amava e nunca tirava. Eu também andava com brincos de ouro
e anéis de ouro. Às vezes eu vejo os gringos aqui passando pelo esse parque, ou perto lá do Arpoador, é um lugar perigosíssimo, com câmeras muito caras pendurados no pescoço, com celulares assim no bolso de trás do short jeans, e me incomoda muito. Eu tava lá andando, olhando pro céu, de repente apareceu um moleque, um garoto assim de, eu acho que 12 ou 13. Ele começou a correr na minha direção, pegou meu colar, tirou do pescoço e ele nem correu assim, ficou andando e olhando pra mim. E eu, óbvio, não ia correr atrás dele. Eu fiquei super triste, mas desde então eu fiquei mais prestando atenção nas coisas. Isso tive que acontecer pra eu parar de ficar burra. Passou mais ou menos uma semana assim, eu resolvi ir para a agência de turismo para pegar um passeio dos pontos turísticos mais famosos do Rio, como Cristo, Pão de Açúcar. Eu achei que seria uma ótima oportunidade de conhecer outras pessoas e talvez eu vou conseguir os amigos pra gente fazer algumas coisas juntos. Mas no meu grupo só tinha os casais, famílias com crianças, enfim. Lembro que a gente foi primeiro no Cristo. Eu imaginava que o Cristo era muito maior do que ele é, mas a vista do Cristo era surreal. O dia foi lindo quando eu fui. Surreal. Lembro que passamos pela Santa Teresa, me impressionou muito, era muito bonitinho o caminho. Depois a gente foi para mais algum lugar, não lembro onde, e depois a gente foi para Pão de Açúcar. E foi no final da tarde, quando o sol já estava assim, não era pôr do sol, mas já estava abaixando, e era uma vista assim, surreal. Eu fiquei apaixonada, eu nunca vi, não sei, eu senti alguma coisa muito diferente, de natureza diferente, e eu senti, não sei, o espírito do Rio de Janeiro. Uma vibe. Me impressionou muito. Foi o dia quando eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Lembro que a gente foi para o Catedral, lá no centro do Rio. O Catedral Metropolitana de São Sebastião. Tinha... eu não sei como isso se chama, mas como se fosse uma cerimônia. O guia não estava falando muito bem inglês. E pelo que eu entendi que era uma menina que estava ajudando as crianças em alguma forma. E lá estava o corpinho dela. Eles queriam tornar ela uma santa ou alguma coisa assim. Me perdoem, gente. Eu não lembro, eu não sei exatamente o que era. Mas eu lembro que eu sentei lá, comecei a rezar. E eu pedi essa menina para me ajudar a achar amigo ou amiga. E quando eu cheguei para casa desse passeio, eu estava mexendo no meu celular e na época já tinha Instagram. E não tinha como você mandar mensagens, não tinha direct no Instagram ainda. E tinha um aplicativo que se chamava InstaMessage, que pelo esse aplicativo você conseguia mandar mensagem, se você estava nesse aplicativo. Tinha uma mapa onde você conseguia ver as pessoas mais próximas de você. Eu recebi uma mensagem de uma menina, 50 metros de distância de mim. Falou: oi, tudo bem? Você é daqui? Você é da onde? Não sei o que. Falando em inglês. Eu comecei a conversar com ela. O nome dela é Laís. Já faz muitos anos que eu não vejo ela, mas para sempre ela vai ser a minha amiga. Mas logo a gente se encontrou. Lembro que a gente foi pra praia, ficamos amigas e ficamos passando tempo conversando, né? Porque ela também estava interessada em conhecer a cultura russa, também praticar inglês. Um dia foi eu sozinha para a praia do lado de casa, em Copacabana. Eu não sou uma pessoa da cerveja, mas naquele dia eu resolvi tomar uma cerveja na praia. Pedi ao moço uma lata de cerveja. Ele me trouxe e eu tomei a cerveja sem limpar essa lata, tomei direto. Não sei se eu peguei algum tipo de bactéria, não sei onde estava essa lata. Eu acho que foi a lata de cerveja, ou que eu imagino que é lá naquele cooler gigante que eles têm. Não acho que eles lavam o cooler, eles só jogam o gelo, isso fica cheio de bactéria, sujeira e tudo. Enfim, eu acho que foi uma bactéria na cerveja. Então a madrugada inteira eu passei mal, muito mal. No dia seguinte eu não conseguia levantar, dor na barriga insuportável. Eram tipo contrações, sabe, na barriga que não paravam. Graças a Deus eu fiz o seguro antes de viajar para o Brasil. Eu falei que eu não vou conseguir
me mover, eu não consigo andar. E eles chamaram um médico para casa, ele me deu algum remédio, não sei o que, não sei o que, e a dor parou. Passaram uns 2 dias e eu tava melhorando, quando de novo eu acordei na madrugada já com dor do lado de fígado. Eu não conseguia respirar, gente. A respiração me dava dor, muita dor. Pedi o táxi e fui pro hospital. Cheguei no hospital, só que óbvio que ninguém fala inglês lá na recepção. Tava tentando explicar, não conseguia explicar. A moça chamou o médico que fala inglês. Bom, gente, eles me colocaram na cadeira de rodas e começaram a fazer vários exames. Acharam uma infecção no sangue, me colocaram na cama de hospital, botaram soro, eu comecei a melhorar, a dor passou e eu me sentia muito assim, nova, cheia de energia. Enfim, no dia seguinte eu tive que voltar para o hospital e eles não descobriram o que era, porque no sangue não mostrou mais nada, não teve infecção nenhuma, não tinha nenhuma dor, nada. E assim que acabou a minha viagem. Voltei para a Rússia, mesmo assim, mesmo passando pelos todos esses perrengues, eu gostei muito, fiquei encantada, fiquei apaixonada com a beleza do Rio de Janeiro, do povo, da vibe, energia, espírito do Rio de Janeiro. E claro que foram as coisas que eu não gostei muito da comida, na minha primeira viagem. Eu acho que porque não conhecia os bons lugares para comer, a minha experiência com comida não foi muito boa. Lembro que eu achei muito estranho quando você pede uma picanha, por exemplo. Acompanhamento, né? Arroz, batata frita, farofa e aquela saladinha de tomate. O fato de que tem arroz e batata frita no mesmo prato, que não é ou arroz ou batata frita. Tipo, os dois carboidratos juntos. Não foi algo que, meu Deus, que horror. Claro que não. Não gostei que, mesmo sendo o Rio de Janeiro, nos pontos turísticos, como praia, restaurantes da praia, ninguém fala inglês. Tinha poucos restaurantes que tinha cardápio em inglês. Nas lojinhas de lembranças, ninguém fala inglês. Eu não sei se agora mudou alguma coisa, já passaram muitos anos, mas naquela época era muito raro, raríssimo. Uma coisa que eu lembrei agora, foi engraçado. Era 7 horas da noite, eu estava passeando na orla de Copacabana, andando. Tem ciclovia lá e as pessoas ficam andando de bicicleta e estão correndo. Corre um rapaz na minha frente, parou e começou a conversar comigo em inglês. Ele viu que eu sou gringa, da onde você é, blá blá blá, inglês fluente. A gente está conversando por, sei lá, uns 10 minutos, nem tudo isso. Ele vira e vai para me beijar. Eu falei, para, que isso? O que você está fazendo? Eu só lembro o rosto dele, ele tipo olhando assim para mim, como assim? Falei, como assim o quê? O que você está fazendo? Mas eu quero te beijar. Eu falei, eu não te conheço para te beijar. Mas você não sabe que o carnaval agora? No carnaval todo mundo se beija. Eu falei, não. Tchau. Lembro que isso me impressionou muito. E falando sobre a segurança, em 2013 eu acho que a situação não era tão tensa. Qualquer cidade turística, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, vocês acham que lá é muito seguro? Não é, gente. E na época eu não sentia muito perigo. Não sentia, mas eu acho que não sentia mais por não ter conhecimento, não ter informação sobre isso, não assistia jornal todo dia, não sabia disso. Bom, gente, já falei muito mais do que eu esperava. Vocês conseguem ver que já escureceu, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês têm interesse de conhecer porque eu voltei para o Brasil e toda essa minha experiência, com certeza assiste essa segunda parte. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.